Paz do Senhor, povo de Deus. Você está no meu canal do YouTube, Lauro Escatologia. É com imenso prazer que nós voltamos a publicar mais um vídeo. Já temos 6 vídeos publicados no nosso canal e hoje será o 7º vídeo. O nosso assunto de hoje será trombetas e taças de juízo do livro do Apocalipse. O que seguirá no mundo, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, será os efeitos das ações dos 4 cavalos, no qual se refere o apóstolo João, no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, sofreremos juntos, santos e pecadores. Preste bem atenção no que eu estou falando. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, sofreremos as ações e os efeitos dos 4 cavalos do Apocalipse. Santos e pecadores, sofreremos as mesmas consequências. Breve, mas muito breve, o mundo entrará em colapso. Quando os 7 anjos de Deus entrarem em cena, gostaria que você preste bem atenção no que eu vou falar. Quando os 7 anjos de Deus entrarão em cena e tocar as 7 trombetas, juntamente com os 7 anjos, que terão as 7 taças de juízos para ser derramado na terra, no qual se refere o livro do Apocalipse. Então vamos ver daqui para frente como se comporta o mundo, porque o mundo passará por grandes transformações daqui para frente. Lembre-se, hoje é dia 20 de março de 2021, 18 horas e 56 minutos. Quem está falando isso é um servo de Deus, que há 57 anos eu sirvo a Deus dentro da Assembleia de Deus, com um chamado especial para ministrar assuntos escatológicos desde que o Senhor me chamou em 1992. Então vamos, o que se seguirá no mundo daqui para frente. Não sei o porquê que muitos não entendem o que está escrito nessas revelações do Senhor ao seu querido apóstolo João. Eu não sei porquê que muitos não entendem. Se o próprio começo do livro já está dizendo revelação de Jesus Cristo, o que é revelado é explícito. Está ao público para as pessoas entenderem. Precisamos entender as divisões do livro, é isso que nos interessa. Que o apóstolo João recebeu as mensagens do Senhor e deixou escrito para nós os viventes. Quão empobrecida ficaria a igreja do Senhor sem estas revelações do apóstolo. As divisões do livro, em se tratando de juízo de Deus, seguem assim: selos, trombetas e taças. Agora vamos pela ordem. A igreja estará aqui na terra e os 4 primeiros selos, aonde tem aqueles 4 cavalos, o branco, o vermelho, o preto, o amarelo, a igreja está aqui e estes 4 seres sinistros andam galopando pelo mundo. João viu a cena, as visões que ele teve, ele viu tudo do ponto de vista do céu. Mas ele só poderia descrever as cenas, uma cena de cada vez. Por isso que agora nós vamos pela ordem, o que acontecerá, mais ou menos conforme eu entendo, e conforme o Senhor me mostrava, revelado, conforme seguirá no mundo.
A igreja estará aqui, os 4 cavalos estão em cena e vocês estão vendo o que está acontecendo hoje no mundo. Os 3 últimos selos, a igreja não estará aqui. Os 4 primeiros selos a igreja pega e sofre junto com os pecadores. Agora, os 3 últimos selos, a igreja não estará aqui. As trombetas e as taças, elas são paralelas. Trombetas, conforme eu entendo, não são juízos. Elas anunciam o juízo. As taças é que são o juízo de Deus. Estes selos, conforme eu falei, e as trombetas e as taças de juízos, terão seus dias de validades. Tem dia para começar e tem dia para terminar. E é tudo dentro do tempo de Deus, nada dentro da cogitação humana. Nós poderemos ficar estudando e pesquisando e tentando revelar algumas coisas, mas o tempo de Deus, pela sua soberania, Ele não revela. E uma outra coisa, só que em se tratando de parte da igreja, a Bíblia diz que Deus não vai fazer nada na terra sem avisar os seus santos e os seus profetas. Mas quando se trata de juízo para o mundo, depois do arrebatamento da igreja, são questão de soberania. A determinação de Deus é partir do seu trono. O que é decidir no seu trono é irrevogável. Então vamos ao que nos interessa aqui dentro desse assunto, agora as trombetas e as taças. Antes desse tempo, dos efeitos dos 4 primeiros selos, entrará a validade do tempo para a igreja sair deste mundo. Mas os 4 cavalos continuarão agindo na terra com força total, nas ações do juízo de Deus, que agora será arrebentado os 3 últimos selos, e 7 é plenitude, é força total, porque os 4 primeiros selos a igreja pega, enfrenta com os pecadores, os 3 últimos selos a igreja já não está mais. Nesse caso, a igreja foi arrebatada. E o 5º selo, que será exatamente aberto, é exatamente almas que João viu debaixo do altar. Nesse caso, essas almas, conforme eu entendo, são aqueles crentes desavisados que ficaram para trás. E aí, infelizmente, morreram, mas morreram salvos. Como o paraíso já foi desativado, só existe um local para as almas dessas pessoas ser recebidas. É exatamente como se fosse uma mesa na frente do trono de Deus e essas almas serão recepcionadas ali. Por isso, esse 5º selo, conforme eu entendo, é aberto depois da saída da igreja. Mas os 4 primeiros selos, a igreja do Senhor estará aqui. Os juízos serão mais ou menos acentuados, porque, eu não digo mais ou menos acentuado, eu digo mais acentuado porque os últimos 3 selos serão abertos. Aí o 6º selo é uma revolução cósmica e o 7º selo, que eu quero falar para você, é um prelúdio. Esse prelúdio é um tempo, mais ou menos assim como se fosse uma pausa no sofrimento da humanidade aqui na Terra. Em outras palavras, é um tempo que Deus dá, propriamente dito, para que os seres humanos tenham um fôlego de alívio. Por que isso aqui? Porque é nesse período de pausa, nesse prelúdio que eu quero dizer, entre a abertura do 7º selo para a preparação do primeiro anjo com a primeira trombeta a tocar, para que o outro primeiro anjo da primeira taça despejar a taça, e aqui existirá um prelúdio, um tempo, uma pausa. Nessa pausa, o que vai acontecer? Deus tomará a taça, alguém dos seus anjos lá entregará para ele a taça, com as orações de todos os santos que estão ali dentro, juntamente com incenso,
o Senhor exalará as orações dos seus santos como cheiro suave, e essas orações virão como respostas em juízo para a humanidade. Deixa eu mostrar aqui. Que após a abertura do 7º selo, conforme eu falei que haverá esse prelúdio, como se fosse uma pausa no juízo de Deus, momento em que o mundo poderá respirar um alívio, e esse alívio é por pouco tempo. Na verdade, esse pouco tempo de alívio é porque o Senhor Deus está agora preparando 14 anjos, 7 com trombetas e 7 com taças, para entrar em ação com fúria total contra a humanidade, entregando aos seus anjos 7 trombetas e 7 taças de juízo. Como eu falei ainda há pouco, as trombetas, conforme eu entendo, não são juízos, mas anunciam os juízos. A pausa que o mundo irá respirar, o alívio, é que Deus nessa pausa, esse prelúdio, estará exalando, conforme eu falei, estou repetindo para ficar bem claro. Ele vai exalar as orações, juntamente com o incenso, e as orações de todos os santos que está dentro dessa taça de ouro, diante do seu altar, as orações que muitos santos fizeram a Deus, clamando por justiça, e Deus havia ficado quieto no seu trono. Preste bem atenção, porque a oração tem muito poder. Mas você ora e às vezes você clama por justiça de Deus, e Deus permanece sentado no seu trono, deixando que as coisas aconteçam. Mas não vai ficar sem resposta. Um dia a tua oração virá à terra como resposta. E as respostas serão exatamente aquela justiça que você pediu. Agora essa oração será respondida como juízo para os pecadores que não acreditaram que um dia Deus haveria de agir. As nossas orações retornarão à terra em forma de juízo. Deus fará justiça. Então vale a pena você orar, vale a pena você dobrar os joelhos pela madrugada, vale a pena você clamar a Deus e deixa que Deus age por você. Não faça justiça pelas próprias mãos, entrega nas mãos do Senhor, deixa que Ele resolva. Se Ele não resolverá no seu tempo, no tempo que você deseja que Deus entre em ação, um dia Deus sabe, o seu tempo, Ele é soberano. Os atos que Ele decide através do seu trono são irrevogáveis. E o mundo vai receber de volta a justiça que você pediu. Aos 7 anjos de Deus, com as suas 7 trombetas de juízo, entrarão em ação a mando de Deus, bem como os 7 anjos com as 7 taças de juízo, com os 7 últimos flagelos. Gostaria de vos lembrar que as trombetas não serão os juízos, mas quando o anjo de Deus pega a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, quando eles tocam a sua trombeta, os raios sonoros são direcionados. E o anjo de Deus, com a taça de juízo na mão, aonde os raios sonoros dessas trombetas foi direcionado, a taça de juízo será derramada exatamente naquele local. Então, nesse período de validade dos juízos das trombetas e taças, que serão paralelos, os anjos das trombetas anunciam os juízos com seus raios sonoros, e os anjos com as taças derramarão aonde foi direcionado o raio sonoro daquela trombeta. Estou repetindo, para ficar bem claro, para você entender que eu vou fazer a leitura aqui agora na Bíblia. Os raios sonoros daquela trombeta serão direcionados e o anjo vai lá. Vamos ver como vai funcionar isso agora. Trombetas e taças. Como eu falei, trombetas não são juízos,
mas anunciam agora o juízo. O número 7 significa dizer a ira total e implacável de Deus, registrado exatamente pelos raios sonoros dessas trombetas e o derramar dessas 7 taças de juízo. Então, uma coisa eu quero dizer para você: o que está pela frente, nós vamos ter transformações no nosso mundo muito breve. Transformações políticas, transformações pandêmicas, transformações nos relevos. Porque quando os últimos 3 selos forem abertos, vai ser fúria total de Deus, uma ira incontrolável. Deus irado com a humanidade. Vocês estão vendo as injustiças que estão sendo praticadas, inclusive dentro da área médica. A ganância dos poderosos, dos governantes, sepultando pessoas vivas, colocando dentro de sacos plásticos, ainda respirando, para receberem o dinheiro do governo central. Isso aqui é uma barbárie, é uma injustiça, e os seres humanos que vivem clamando, orando a Deus, pedindo justiça, Deus está quieto. Um dia Deus vai agir. Um dia Deus decretará a sentença. Então eu quero ler para você como vai funcionar os paralelos entre trombetas e as taças de juízo, conforme eu falei para você. Aquele prelúdio que eu falei, aquela pausa no tempo que Deus dá assim à humanidade para assim respirar um pouco aliviado. Deixa eu ler para você aqui o que vai acontecer. Nesse período da pausa, Deus está exalando a minha e a tua oração, que um dia você fez de madrugada. Aquela oração que você não contou para ninguém, apenas orou de lábios. Só Deus escutou. Deixa eu mostrar aqui para você, que é a leitura que eu vou fazer. O livro de Apocalipse, capítulo 8. Os 7 anjos se preparando com as 7 trombetas. E lá no capítulo 16, os 7 anjos se preparando com as 7 taças de juízo de Deus. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Silêncio no céu, meus amigos. O céu não é lugar de silêncio. Cerca de meia hora. Esse tempo aqui não se pode medir. Na conjectura humana não poderemos nunca medir esse tempo de meia hora de silêncio no céu. Por que meia hora de silêncio no céu? É que eu entendo que as atrocidades que estão sendo cometidas aqui embaixo, as injustiças que fizeram, tá? Agora Deus manda em juízo as nossas orações. E aí sim Deus pedirá silêncio no céu, devido aos clamores de muitas vítimas que estão sendo aqui embaixo na terra, causado pela violência dos poderosos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Então você vê que as nossas orações que não foram respondidas estão ali diante do altar de Deus, dentro de uma taça de ouro. Quando chegar o ponto de ser respondida, as nossas orações serão misturadas com incenso. O Senhor exalará as nossas orações e Ele ordena que seja tirado da terra em forma de juízo. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas
prepararam-se para tocar. Agora você pode imaginar a cena, porque depois das nossas orações, todas as orações que Deus ouviu, todas as orações que estão depositadas lá diante do seu trono, sobre aquela mesa, aquele altar, aquele incenso que será misturado com as orações que Deus agora exala como perfume agradável, e Ele agora ordena que seja tirado da terra em forma de juízo. Então é esse período do prelúdio que eu estou dizendo que esses 7 anjos se preparam agora para a execução final do juízo de Deus na terra. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então, nesse caso, o meio ambiente foi afetado. Vamos ver agora a primeira taça derramada. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Olha que a primeira trombeta afetou 1/3 da terra. A vegetação, afetou o meio ambiente. E agora a primeira taça afeta a terra. Derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Aqui, meus amigos, é que já começou a marcação final da marca da besta na mão da pessoa. E aí, por isso que as pessoas que têm a marca, o sinal da besta, o nome da besta, já foi exatamente afetado com a primeira taça de juízo, e também foi afetado o meio ambiente e 1/3 da vegetação do planeta. Vamos ver a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e houve uma como que grande montanha. Isso aqui falta-nos explicações. Ardendo em chamas, foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então você está vendo que essa segunda trombeta direciona ao mar. Aí nós temos os oceanos, o Pacífico, o Índico, o Báltico, e nós temos esses mares aí que são afetados, inclusive as naus. Porque a Bíblia está nos dizendo que uma como que grande montanha foi atirada ao mar. O segundo anjo toca a trombeta e uma grande montanha. Como seria uma explicação para isso? Seria o caso de um meteoro ou alguma coisa de dimensões extraordinárias que viesse exatamente direcionada aos mares e aí tirou a vida existente que havia no mar. Vamos ver a segunda taça, como é que funciona. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então você vê que é um paralelo. O anjo toca a trombeta direcionado aos oceanos. Cai aquela grande montanha. Vamos descobrir explicações para isso. O anjo vai lá com a taça, direciona-se aos mares, e aí derrama a sua taça, e aí o que acontece? O mar se torna em sangue, como que de morto, e fedeu, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Agora vamos analisar friamente a situação que vai ficar o mundo quando o segundo anjo de Deus derramar a sua taça no mar. Vamos ver a terceira trombeta? O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha.
O nome dessa estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas que se tornaram amargosas. Então quer dizer que as águas, a água potável no planeta será afetada, porque essa como que uma grande estrela, não sei, seria uma estrela que caiu, alguma coisa, um meteoro dessa natureza, mais ou menos. Como é que pode se explicar isso aqui? Essa estrela tem um nome, sendo ela chamada Absinto. Vamos ver a terceira taça, onde se derrama. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Então você vê que é um paralelo. O anjo toca a trombeta direcionada àquela região e o anjo com a taça de juízo vai lá e derrama o seu juízo. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, ó Santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhe tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Lembre-se das orações dos santos, conforme eu falei há poucos minutos atrás, que está sobre a mesa, diante do trono de Deus, para esperar o momento certo das respostas. Lembre-se daquela oração que você fez, aquelas injustiças que praticaram contra você, e você clamou pelas madrugadas e o Senhor não te respondeu. Pense nisso aqui agora, nessa terceira taça de juízo aqui. Vamos ver a quarta trombeta, como é que funciona? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Olha agora os astros. As primeiras três afetam a terra, agora afeta os astros. E foi ferida a terça parte do sol. Nesse caso, o sol vai entrar no processo, numa supernova, e o calor da terra vai se multiplicar. Ou seja, a caloria do planeta vai lá para cima. Nós temos um texto em Isaías que diz que será multiplicado 7 vezes mais. É multiplicado, não é somado. Se nós temos uma temperatura de 40 graus, vezes 7, dá 210 graus. Isso aqui vai derreter chumbo, meus amigos. E foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, assim o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então você vê que aqui sai uma águia. Eu compreendo que essa águia é um anjo, que sai voando pelo espaço proclamando os 3 ais. Por quê? Porque as 3 últimas trombetas que temos pela frente são muito penosas. Vamos ver a quarta taça. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e não se arrependeram para darem glória. Você pode conferir com isso o texto de Isaías 30, 26, que dá uma referência exatamente sobre a caloria do sol, quando esse anjo derramar a sua taça sobre o sol. Capítulo 30 e o versículo 26 está dizendo assim: Naqueles dias, a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz dos 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo. Esse seu povo, está dizendo aqui, é Israel. Você vê que é um dia específico, exatamente quando o quarto anjo de Deus derramar a sua taça sobre o sol. Confira isto, Isaías capítulo 30, versículo 26. Vamos ver aqui a trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída no céu na terra.
e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Uma estrela, entre aspas. Essa estrela aqui só pode ser Satanás. E foi dada a Satanás a chave do poço do abismo, para que Satanás abra o poço e aqueles demônios que estão presos no poço, para agirem na hora, no dia, no mês e no ano que Deus tem preservado, que Deus tem retido. Quando ele decretar que o quinto anjo toque a sua trombeta e o quinto anjo derrame a sua taça, infelizmente, meus amigos, eu quero dizer, neste período aqui, não haverá morte no planeta por 5 meses. Hoje, os hospitais estão lotados, pedindo um leito para se deitar. Mas naquele dia não haverá morte. No ação do toque da trombeta do anjo que derramar a sua taça. A Bíblia está dizendo que este anjo vai derramar a sua trombeta, vai tocar a sua trombeta, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo para aquela estrela, e ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. E aí você pode continuar lendo o capítulo 9 do livro do Apocalipse, até o versículo 12, que está dizendo assim no versículo 12: o primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem o segundo ai. E o segundo ai está no livro de Apocalipse capítulo 11 e o versículo 14, quando entram em cena aquelas duas testemunhas. E o terceiro ai é exatamente a guerra do Armagedon. Mas vamos ver como é que fica agora o derramar da quinta taça de Deus de juízo sobre a terra. Vamos ver. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta. Olha só. O trono da besta estará exatamente no centro do planeta, propriamente dito no Oriente Médio e em Jerusalém. Porque é lá que ele quer se sentar, os interesses são esses. Por isso que aquela briga lá, aquela luta é infernal, é de ano a ano. Por quê? O diabo tem interesse, Deus também tem interesse. E aquilo lá é um barril de pólvora, nunca param de brigar. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Esta parte do planeta vai ficar em trevas 1/3 durante 3 anos e meio. Vejam bem, as primeiras 4 trombetas têm a durabilidade de seus efeitos de 3 anos e meio. A quinta trombeta tem a durabilidade de 5 meses e a sexta trombeta tem a durabilidade com seus efeitos de 1 ano, de 3 anos e 1 mês. Somado aos 5 meses da quinta trombeta, dá exatamente 3 anos e meio, que é a última metade da semana de anos da grande tribulação. Vamos ver como é que fica agora a sexta trombeta e a sexta taça para nós encerrar, que diz assim: o anjo tocou a trombeta e eu vi uma voz proceder dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Olha bem essa situação. E foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Já pensou o que está aí na frente? Eu falei inicialmente, o mundo passará por grandes transformações dentro de pouco tempo. Vamos ver a sexta taça, por favor. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Você vê que é um paralelo? Cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, ou seja, vem do lado do Japão, do lado da China, do lado das Coreias, do lado da Índia, do lado da Rússia, para poder vir para o centro do planeta, que é o Oriente Médio, exatamente no Vale de Jezreel, a Batalha do Armagedon. Aqui é a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial terá 3 anos e 1 mês de validade. A quinta trombeta terá 5 meses de validade. Portanto, a última metade da grande tribulação. Você deve continuar lendo os efeitos da sexta trombeta,
e da sétima trombeta. A sétima trombeta e a sétima taça não tem efeito alongado, é efeito de imediato. Tocou a trombeta, a sétima. Derramou o sétimo anjo a sua taça, terminou todos os 7 anos da grande tribulação de juízo que Deus enviou para a terra. Logo em seguida, o Senhor descerá para tomar o reino nesta terra e nós vamos viver com Cristo aqui. Ainda sobra uma esperança para você. Se arrependa dos seus pecados, acerte a sua vida pessoal com o Senhor e Deus te dará grandes vitórias e nós caminharemos junto para o arrebatamento da igreja que se dará dentro em breve. Deus abençoe, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, deixe a sua mensagem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.